Áries. Áries, esse mês de junho, eu tô fazendo a leitura aqui. Também quero convidar todos vocês para as lives que vão acontecer todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Vou fazer essa live, nós já estamos fazendo, né? Eu e a Fabi Mandrick, que é minha amiga, e ela é terapeuta de Ayurveda. Então eu aguardo todos vocês lá. Nós vamos falar do feminino, nós vamos falar de Ayurveda, da saúde. Também vamos falar sobre astrologia, algumas previsões com a astrologia. E a minha ideia, durante esse mês, vamos ver se eu vou conseguir ter tempo para fazer isso. Ao invés de eu fazer uma leitura só, mensal, a minha ideia é fazer várias leituras a cada 2 dias ou a cada 3 dias, no movimento da Lua, junto com o tarô, para a gente poder ir fazendo previsões, assim, mais resumidas, mas falando mais dos acontecimentos diários ou até da semana. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, tem um plano, e aí a vida mostra de uma outra forma. Então, queria só avisar vocês que nós vamos ter mais vídeos no canal esse mês, né? No intuito da gente poder encontrar um caminho mais direcionado também para a astrologia. Então, vamos lá. Primeira carta de vocês é a carta da sacerdotisa. Quando sai a carta da sacerdotisa, ele mostra que a pessoa está assim, mais pensativa, mais calada, mais quieto. E aí ele mostra um momento de transformar para não sofrer mais. Então esse período de reavaliar vai acontecer sim. Ele fala de uma preocupação com o patrimônio, em como eu vou poder prover, né, para os que dependem de mim. E ele mostra que vocês estão reavaliando porque algumas coisas vão precisar ser deixadas para trás. Na questão de valores, de dinheiro, ele traz a carta da temperança. E a carta da temperança, ela fala que vocês conseguem atingir o objetivo, mas que precisa paciência, que ainda tem um tempo para que isso aconteça. Então, muitas vezes, despesas maiores do que eu estava pretendendo. E aí ele fala, um momento de escolha de um caminho, alguma desilusão, né? Provavelmente uma desilusão ou com um filho ou com algum romance. As pessoas que têm filho podem indicar a carta do filho saindo de casa, né? Sei lá, vai para a faculdade ou vai morar sozinho. E ele mostra a generosidade do astral. Então, assim, é um momento que, apesar de vocês se sentirem presos, essa mudança de valores vai fazer vocês perceberem um novo mundo, uma nova oportunidade. E aí ele traz oportunidade de viagens curtas, ele fala ainda com angústia, ainda com medo, e aí ele diz assim, mas outra vez ele confirma, né? Mais quietos, mais reservados. Então eu diria assim, atenção com a forma como vocês se expressam, como vocês falam. Porque ou eu fico calado demais, e aí quando eu falo eu acabo explodindo, né? Então tem um meio termo nisso. E ele fala assim, e é interessante, quando eu olho, né, essa questão da angústia, do medo, eu fico lembrando de quantas previsões catastróficas, que o mundo vai acabar, que as coisas não vão mudar, e isso não está levando a gente a lugar nenhum. O que eu entendo é, se cada um de nós puder cooperar e fazer o seu papel, nós podemos crescer juntos, nós podemos ter uma energia melhor, porque a energia do medo, ela paralisa, ela retarda a gente, e essa energia do medo não constrói. A energia do medo é uma energia muito baixa, a gente precisa melhorar para ter alegria, para ter felicidade, para poder chegar nos níveis mais altos de consciência. E aqui ele mostra que internamente vocês estão se cobrando muito por algo,
mas ele diz assim, é algo que já está pronto, que já está resolvido. E a carta que aparece é um ponderar o trabalho. Quem estiver ponderando a questão profissional, a carta que aparece lá é uma carta de uma transformação para melhor. Se a gente estiver falando em qualquer questão de saúde, a carta também diz que é uma melhoria de saúde. Então, arianos, eu diria assim, aproveitar a oportunidade que a vida dá de uma transformação. Então, por exemplo, o que pode acontecer é, se você é uma pessoa que está sozinha, a carta indica que entra alguém na sua vida, uma transformação para melhor. Se é esse caso de uma pessoa sozinha e que entra alguém, essa pessoa provavelmente seja uma pessoa mais velha. Se você já está num relacionamento e não está conseguindo se comunicar e conversar nesse relacionamento, ele fala que diante de novos valores, vocês provavelmente seguirão sozinhos, né? Então, lógico que essa é uma leitura geral, é uma leitura, né, muito ampla, então presta atenção assim, como está o seu momento e veja se a leitura conversa com você, né? Se faz parte disso para você. No dia a dia, uma transformação para melhor, ele fala em novas alianças, novas possibilidades. Então, por exemplo, oferta de trabalho, possibilidade de um trabalho novo, uma figura feminina importante na ajuda ou na indicação de um trabalho novo também pode ser aqui, e ele fala em ajuda de amigos. Então, é algo que eu posso conseguir para o meu dia a dia se transformar com a ajuda de amigos, especialmente do sexo feminino. Com relação ao outro, né? Quem é o outro mais importante na minha vida? Pode ser meu marido, pode ser meu sócio. E aí ele mostra muito medo, muita ansiedade, muito medo de ser traído, não estão conseguindo se expressar de uma forma verdadeira, de uma forma produtiva. Então ele fala assim, muito quietos, muito calados. Sabe quando eu fico só lembrando e imaginando situações que eu já vivenciei e que eu fico nessa ilusão e que não vai voltar a acontecer. Então está na hora de se partir para o novo, avaliar e repensar. Então, o que está por baixo desse seu eu é essa transformação. Então vocês vão perceber que vocês vão deixar ir o velho para que chegue algo novo na vida de vocês. Na casa dos segredos, né, ele mostra uma grande inquietação, uma perda de energia desnecessária, não satisfeitos com o que tem. Outra vez ele fala, vivendo do passado, algo que aconteceu no passado que vocês não conseguem lidar melhor com isso. Então ele diz, necessidade de uma nova estrutura espiritual. Então é como se o que é uma estrutura espiritual? Autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são meus valores? O que é importante para mim neste momento? E outra vez ele traz muita ansiedade, ansiedade com relação ou é um contrato, ou é um acordo, ou é uma questão profissional, mas ele fala é algo de compra e venda, né? Pode ser um contrato de trabalho, compra e venda de imóvel, mas ele diz, talvez não se sentindo preparados, mas é um momento de crescimento. É como se tivesse tudo pronto, falta só vocês pararem e pensarem assim, não, agora é a hora da mudança e eu vou deixar essa mudança acontecer, não vou ficar resistindo mais a ela. E aí ele mostra uma influência importante, feminina, apesar de todas as incertezas e as dúvidas, é um momento de aprendizado, de uma nova estrutura emocional, como se vocês fossem ficar assim, mais alegres, mais satisfeitos. E aí ele mostra ajuda de amigos, outra vez essa luta interna, e muitos de vocês planejando algo, é assim, olha, o que vocês têm como desejo
É um mês que vai movimentar esse desejo. O que eu quero exatamente? Mas também vocês vão perceber essa necessidade de reavaliar. É isso mesmo que eu quero? É assim que eu vou agir? É isso que eu quero para a minha vida? E diante disso vocês conseguem estruturar algo novo. Porque outra vez ele mostra o quanto vocês estão se consumindo. Então, a estrutura interna aqui, ela vai ser ajudada pela base espiritual. Então, vamos ver aqui o que esse tarô pode confirmar ou trazer uma nova luz, uma nova forma de enxergar cada situação aqui da vida. Então, vamos lá. A consciência, que é muito importante vocês pararem, avaliarem, que a carta da sacerdotisa também ajuda muito nisso. Estudar e entender o que é. Ele mostra uma mente que está muito agitada, cada hora pensa uma coisa. Ele mostra aqui a necessidade de vocês entenderem o que é valor, né? O que eu quero e que eu acho importante para mim. Alguns de vocês podem estar lidando com alguma situação em que vocês se sintam culpados por algum motivo, né? E aí ele diz, paciência e saber o tempo certo para que as coisas aconteçam, principalmente, por exemplo, no caso de filhos que forem sair de casa, porque essa carta ela fala muito de hora de seguir sozinho. Então, tendo paciência e entendendo que agora é o tempo certo. Como se fosse um tempo de gestar algo, sabe? Eu tenho que esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. E aí ele diz, parar de carregar o peso que não te pertence, que não é seu. Ele traz um momento novo de se abrir para o novo, para novas parcerias. Essa transformação interna vai ser o primeiro passo dessa cura emocional. A espiritualidade mostrando abundância, uma nova filosofia de vida que vai trazer a abundância. Lembra quando eu falei da forma de se expressar, a forma de falar, que muitas vezes pode ser mais grosseira? Então, esse olhar para isso, e outra coisa também pode ser assim, o que eu como, é o que é da boca, né? O que sai pela minha boca e do que eu me alimento. Então ele diz assim, momento de fazer as coisas de uma forma mais política. E aí ele fala, para celebrar a médio e longo prazo. Então ele mostra que, apesar do estresse, se você tiver consciência e deixar essa mente sossegar, vocês vão conseguir ter êxito num novo dia a dia, numa nova forma de viver. É como se fosse uma nova filosofia de vida chegando para vocês. Então vamos lá, vamos ver qual é o recado do mês. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Um bom mês para vocês, nos encontramos às quintas-feiras. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho que sempre estiver.